Olá, pessoal, seja bem-vindo ao componente de Seminário Temático 3, Seminário Temático Interdisciplinar, que aborda a questão da tecnologia assistiva na educação inclusiva. Eu sou o professor Enos. Meu nome em Libras é N-O-S, meu sinal assim, Enos. Eu também sou professor da disciplina de Libras, ou assim também, Libras, tá bom? E, em especial, estamos aqui para mostrar um pouco da programação dessa aula que a gente visa seguir adiante, né? Já tivemos uma aula de apresentação, de contato inicial. Essa disciplina caminha com PPP 3, Pesquisa e Prática Pedagógica 3, mas ela tem o objetivo de proporcionar ao estudante, ao licenciando, a oportunidade de colocar em prática de forma pedagógica os saberes acumulados também em PPP-3. E quando a gente fala colocar em prática, é mediante oficinas, tá? Então, seminário temático é para que o estudante possa planejar e desenvolver oficinas que são, na verdade, momentos educacionais no qual tem um pouco de teoria e depois vamos para uma prática. Sempre combinado, teoria e prática, é isso que vai caracterizar a oficina. Geralmente lá no final da oficina, pode ser durante o percurso ou no final, estar colocando a mão na massa, desenvolvendo alguma prática. E é claro que o componente privilegia a questão da educação inclusiva. Então, os públicos, pessoas com necessidades específicas, quer dizer, pessoas que têm a condição de alguma necessidade específica, pode ser um público com surdez, um público com baixa visão ou que é cego, né? Não enxerga, ou mesmo pessoas que tenham dificuldade de mobilidade, ainda outras situações são questões como, por exemplo, a pessoa que tem dislexia ou que tem TDAH, pessoas com autismo, são diversos públicos que estão aí dentro da educação inclusiva e por que não transbordar também para o público das pessoas, as populações do campo ou ainda populações quilombolas, indígenas. Então, pensar em oficinas que contemplem esse público. Oficinas, claro, relacionadas ao mundo da computação. Então, cada equipe, cada grupo é estimulado a pensar em algo da computação que seria benéfico, que estaria contribuindo para melhorar os saberes digitais, as habilidades digitais destes grupos, né? Fortalecendo assim a questão inclusiva. Em último caso, é claro que não as equipes não tendo essa possibilidade de ir diretamente e oferecer um itinerário para grupos assim, esse público com essas características, é possível também pensar em oferecer oficinas para professores que também lidam com esse público diretamente. Então, é uma maneira de incluir, só que de uma forma mais indireta, contudo, está oferecendo sim um itinerário formativo, uma oportunidade de desenvolver habilidades digitais que vão contemplar melhor o público com alguma necessidade específica, tá? Que às vezes é chamado popularmente de com alguma deficiência, né? PCDs, pessoas com deficiência física ou de outra natureza, tá? Mas aí a gente se propõe a usar o termo pessoas com necessidades específicas. Então, aqui a ideia do componente é exatamente essa, tá bom? Fazer com que as equipes, os grupos de estudantes aqui desse curso, possam, então, dialogar, fazer uma interação com esse público que a equipe vai escolher, né? Não sou eu, professor, que determino, mas a equipe vai pensar dentro das habilidades, das afinidades que vocês têm, qual era o público que vocês gostariam de se aproximar, então, e interagir, né? Oferecendo, claro, como eu disse, uma oficina que seria como se fosse um curso rápido, né? Uma tarde, uma manhã, pode ser uma noite também, no qual tem sim uma abordagem teórica e, ao mesmo tempo, também oferecer algo prático que vá, então, ampliar as habilidades, os saberes digitais. Tudo bem?
Ok, sendo esclarecido isso de início, nós vamos seguindo aqui para apresentar alguns detalhes. Nós já tivemos um primeiro encontro na semana passada. Hoje, nós combinamos com a turma que seria o ideal esse encontro para que nós. Deixa eu conferir só a data aqui, 11, né? Hoje, 11 de julho de 2025. E nós combinamos que seria uma data importante para que a gente tivesse mais esse encontro, para aprofundar, inclusive, algumas discussões teóricas. E pretendemos que depois desse encontro, dá um prazo aqui para que no máximo, dia 25 de 7 de 2025, todas as equipes já tenham encaminhado para o professor o tema da sua oficina e a possibilidade do que vai desenvolver, bem como a carga horária, tá? Pode ser uma oficina de 3 horas, de 2 horas, até de 4 horas, tá bom? E aí cada equipe vai conversar e definir até essa data, acredito que seja um prazo razoável, para me encaminhar novamente. Olha, professor, pode ser aqui no grupo da turma mesmo, encaminhando essas propostas. Para quê? Para que a gente possa lançar no SWAP, no sistema oficial, e essas oficinas ocorrerão, vocês serão os aplicadores, e aí é claro que quando chegar na data, as pessoas participarem, esses participantes também possam receber os certificados posteriormente, o certificado digital. Isso só é possível se a gente alimentar o SWAP e depois da oficina ser aprovada, então a gente aplica de fato nas instituições, pode ser numa escola, pode ser em outra instituição não formal também, e aí posteriormente as pessoas receberão o certificado. Bom, o prazo até 25 de julho, a gente está aqui colocando para as equipes nos retornarem com a proposta. Olha, nós vamos fazer a oficina, né, com esse tema. Em tal local, a carga horária prevista é essa. Beleza. Agora, para executar a oficina, aí o prazo é maior, tá bom? Aí vocês vão ter mais tempo. Vocês vão ter aí, a gente coloca aí um prazo pelo menos até 19 de setembro de 2025. Isso aqui é um prazo limite para que todos possam ter executado as oficinas, já foram em campo, executaram, encaminhem as fotos para o professor. Sempre que possível, eu vou acompanhar junto às oficinas. Não sendo possível, vocês me encaminham fotos e os relatos de como foi. Tá bom? Agora, pretendemos posteriormente também ter um dia de treinamento da apresentação desses resultados das oficinas, que seria vocês treinarem, comunicando como é que foi os resultados das oficinas de vocês. E no componente PPP3, em outras ocasiões, aconteceu dessa apresentação dos resultados oficialmente para uma comunidade maior, além da turma, ser realizada no auditório do nosso campus. Então, pode ser que também ocorra da mesma maneira, dessa vez nesse semestre. Se for assim, haverá uma apresentação para comunicar os resultados das oficinas. Geralmente, nós atribuímos uma primeira nota, valendo 6, para a aplicação da oficina em si, e outra nota posterior para a apresentação dos resultados das oficinas, tá? Eu estou colocando aqui também a possibilidade de um treinamento, porque tenho visto que às vezes o estudante executa até uma boa oficina, faz um bom trabalho, mas às vezes na hora de apresentar, ele talvez não tenha o cuidado de fazer uma boa apresentação, e isso acaba trazendo frustração depois para ele mesmo, porque ele acha que fazendo uma apresentação de qualquer jeito também vai ter uma nota excelente, mas não deveria ser assim, né? A gente espera que tenha uma boa oficina, uma boa execução, e depois também tenha uma boa apresentação, claro que com os méritos de vocês, para conseguir alcançar uma contabilização, uma nota melhor. Bom, quando a gente fala das equipes escolherem quais os públicos que vão oferecer uma determinada oficina, de início a pessoa talvez fique com muitas dúvidas. Nós tivemos, por exemplo, aqui nessa primeira foto, uma equipe que escolheu oferecer oficinas do pacote Office para uma turma que está numa comunidade quilombola. Desta feita, uma comunidade aqui em Senhor do Bonfim mesmo, no bairro do Senhor do Bonfim. Então, essa turma foi lá, fez o contato com a direção, viu com a direção, com o secretário, se tinha algum professor que podia ceder um espaço de aula para que
pudesse ser ofertada uma oficina de 3 horas, né, para essa turma, e aí, ou de 2 horas, né, no caso, foram duas turmas, foi 2 horas para uma turma e 2 horas para outra turma. Então, aí, eles conversaram e chegaram a um acordo de que sim, ia oferecer uma oficina só, de 3 horas, para uma turma, durante a tarde, e um professor de uma determinada disciplina iria liberar o tempo dele para isso. Foi solicitada uma carta de apresentação via colegiado, aí a gente encaminhou o texto da carta, o coordenador assinou, e a equipe então se apresentou no dia certo, a oficina aconteceu. Teve a parte teórica, depois a parte prática também. Então, funcionou muito bem. Nós tivemos também outras oficinas, que foi, por exemplo, aqui para professores, mais uma oficina para professores, não é para ser inclusivo, é porque a equipe, eles tinham muito material sobre TDAH e como alguns jogos, algumas estratégias poderiam contribuir para que esse estudante que tem TDAH pudesse ter um aproveitamento melhor dentro do espaço acadêmico, dentro da aula. E aí, essa equipe foi levar esse conhecimento para esses professores, porque eles depois vão ter estudantes com essa condição, vão poder replicar melhor, aplicar algumas dessas estratégias, inclusive conhecer alguns jogos, algumas coisas nesse sentido, e a equipe foi lá, conversou, né, com a equipe de professores lá da Igara, eles aceitaram muito bem, foi uma escola particular, inclusive, e tiveram também um bom desempenho, inclusive fizeram uma excelente apresentação depois, né? Então, os méritos aí da equipe mesmo. No centro, nós temos aqui uma atividade feita num espaço não formal para uma comunidade de zona rural, né? Então, procurando chegar até as populações do campo o conhecimento da área de informática, a questão de manutenção de hardware. Então, foi essa proposta que foi levada em Filadélfia e os alunos fizeram, de fato, tanto a parte teórica como a parte prática, conforme é a proposta da oficina. E aqui embaixo, essa última foto aqui, a gente destaca que a equipe combinou com a escola de crianças numa comunidade quilombola para que pudesse orientar sobre o uso seguro do Google, do YouTube, ferramentas de segurança. E combinaram a proposta como seria, junto com a direção, com a coordenação, e foram muito bem recebidos. E também fizeram um bom aproveitamento, tá? Então, aqui quando a gente mostra essas fotos, o que já aconteceu, mas que vocês também poderão estar oferecendo agora nas próximas oficinas. Tudo bem? E o espaço da aula presencial é exatamente para que a equipe possa pensar no que é do domínio de vocês, da vontade de vocês para ofertar, então, essas oficinas. Aqui a gente lembra, traz o conceito sobre inclusão, né? Essa inclusão social, inclusão educacional, que é a participação das pessoas nas atividades, nos espaços. Então, a sociedade humana ela foi evoluindo e saiu da condição de exclusão, que era uma visão que só determinados grupos faziam parte dos arranjos sociais e os outros ficavam excluídos, ou mesmo depois foi para a segregação, nos quais as pessoas com alguma necessidade específica ou deficiência eram alocadas em espaços diferentes. Depois veio a filosofia da integração, na qual as pessoas com necessidades específicas já participavam mais da vida social, mas mesmo assim ainda tinham uma visão de que elas tinham que se adaptar à sociedade, né? E não a sociedade se adaptar a elas. E agora, com a filosofia da inclusão educacional e social, a gente espera que um olhar seja construído de que todas as pessoas podem estar em todos os espaços e a gente tem que, a sociedade precisa, a pessoa que ainda não tem uma necessidade específica no momento, acolher, dar oportunidade, estar junto, a participação das pessoas que têm uma necessidade específica junto conosco, seja estudando, trabalhando, comercializando, convivendo. Então, essa é a filosofia da inclusão social que que está em construção. E aqui, para referente ao componente de seminários temáticos 3, nós precisamos pensar também na elaboração
e uma projeção, um pequeno projeto. Como é que vai ser a nossa oficina? Vai ser sobre o quê? E aí é importante, nessa questão do projeto, você se preocupar em delinear a sua introdução, apresentar o que de fato é a sua proposta. Então, o que é que eu coloco na introdução? Você vai colocar a oficina com a temática tal, é um itinerário de tantas horas, vai ser ofertado em uma escola tal, contemplando o público tal. É importante colocar qual é esse público, sendo que você tem que lembrar que essa oficina é de natureza inclusiva. Então, ou diretamente para um público com necessidade específica, ou então para profissionais que vão atuar com o público assim. Tá bom? Essa proposta será aplicada por uma equipe de estudantes que cursam a licenciatura em Ciência da Computação, no campus Senhor do Bonfim, vinculado ao componente. Né? Então, aqui está fazendo a apresentação. E aí colocar qual é o objetivo, né? A oficina visa, quer dizer, o objetivo, atingir o objetivo duplo, de proporcionar aos licenciandos a oportunidade de iniciar as habilidades de ensino e, ao mesmo tempo, contribuir com diversos públicos, adicionando inclusão e aproximação com saberes digitais. Vocês vão estar levando essa questão da inclusão digital para esses grupos. Tudo bem? Bom, fez isso, apresentou a temática, colocou os objetivos, agora eu incluo o quê? Uma justificativa, uma fundamentação teórica também. Quer dizer, esse projeto, essa proposta, ela tem a sua importância, tem a sua relevância. E amparada em qual respaldo teórico? Quais são os autores que podem me respaldar nessa iniciativa, nessa proposta que nossa equipe quer levar? Então, na formação inicial docente, planejar e contemplar diversos públicos do entorno com mais inclusão digital, visando fortalecer a educação inclusiva, é um fator relevante. Concorda? Então, nesse sentido, desenvolver as oficinas se alinha à perspectiva educacional e social de fortalecer o conhecimento e a apropriação de insumos digitais que contemplem as pessoas com deficiência ou outras minorias que demandam por novos arranjos educacionais que encaminhem para uma melhor participação desses grupos na sociedade. E aí aqui a gente usa autores que trazem, então, essa perspectiva. No caso, para vocês, vamos supor, você vai fazer uma oficina especificamente que vai contemplar o público com surdez. Aí você procura autores, 2, 3 autores, vocês do grupo podem fazer uma leitura desses autores que vão embasar, justificar o fato de vocês estarem levando, então, inclusão digital para esse grupo. Tá? A gente tem também a metodologia, que é como a oficina vai ser desenvolvida, passo a passo, no caso. Como vai ser a parte teórica, a parte prática, e aí vocês constroem aí uns 2, 3 parágrafos sobre isso. Materiais e recursos, dizer, basicamente, quais são esses recursos físicos e humanos que estarão sendo demandados para realizar uma oficina dessa natureza. Cronograma é indicar data e as referências são exatamente aquelas que dão aporte, que dão embasamento para que você possa estar oferecendo esse tipo de itinerário para o público específico que você quer contemplar. E aí, de novo, se for um público, por exemplo, cegos, né? Então, eu pego autores que se relacionam, que colocam que teorizam sobre esse público, e aí faço as leituras, seleciono, coloco lá na justificativa. É muito importante que nessa justificativa aqui, inclusive na apresentação dos resultados, ela apareça, os autores apareçam lá, para que possa lhe respaldar. E também conste aqui nas referências ao final, tá bom? Então, você faz esse tipo de alinhamento com a sua equipe, pensam aí juntos, fez o projeto, ok, compartilha com o professor, né? A gente está colocando essa data aqui, 25/7, mas é possível negociar também. Vamos ver com a turma toda como é que fica essa data, né? E aí, para que eu estou colocando uma data assim? Porque a gente não, essa disciplina só são 20 horas, a gente não fica se encontrando toda hora. Por que a gente não fica se encontrando toda hora? Porque tem que aplicar a oficina e tem que depois comunicar os resultados. Então, rapidinho, essas 20 horas, elas vão embora. E só que, como a gente não fica se encontrando sempre, não é como as outras disciplinas, que a gente fica sempre tendo encontros, pode ser que a pessoa se esqueça, pode ser que a pessoa esqueça do prazo, e aí acabe depois não se organizando. E aí acha que é o professor que não está fazendo o trabalho, que está sendo injusto,
A gente não quer que isso aconteça, por isso a gente está alertando antes aqui, né? Colocando, sempre negociando com a turma um prazo para que vocês possam se articular e possam se encaminhar para o planejamento e execução das oficinas. Tá? Bom, e aqui também a gente traz para que possa ampliar a nossa reflexão sobre a importância da inclusão das pessoas com necessidades específicas. Nós compartilhamos aqui essa reportagem, que é Tecnologias Assistivas, feita pela TVE Repórter, uma reportagem muito enriquecedora. Também essa entrevista aqui sobre o que é o design inclusivo, acessibilidade e design universal. Então, ela traz alguns apontamentos muito importantes para que nós possamos refletir sobre os nossos projetos, sobre a relevância da gente incluir aqueles que estão numa condição diferente, né? Nós poderemos estar também numa condição diferente amanhã, a posteriori, mas que os nossos projetos possam pensar em incluir também esse universo que nos circunda, né? Nós somos diferentes uns dos outros e pensar em contemplar esses públicos também é algo que precisa a gente ir exercitando, né? Inclusive para vocês como equipe pensando nas oficinas, tá? Então, pessoal, para o momento era o que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, já tivemos um primeiro encontro, né? Hoje vamos estar tendo um encontro presencial e esse material também que eu estou gravando aqui, ele é muito importante para que os estudantes que não podem comparecer na sexta-feira à noite, né? E no sábado pela manhã, possam também ser incluídos, estar sendo incluídos aqui, contemplados, tá? Nós temos estudantes, por exemplo, no momento, nesse semestre, né, Lucas Carvalho, Cauã Taylor, então, são adventistas também, precisam ter esse acesso, tá bom? Agradeço a atenção de vocês aqui, a gente está construindo essa perspectiva formativa e também estou à disposição, vocês podem entrar em contato, né? A turma já tem o contato, a gente também tem o SWAP, que a gente coloca alguns materiais, mas estamos à disposição para quaisquer dúvidas. A gente recomenda que não deixe as dúvidas assim para o último dia, o último prazo, a última hora, porque aí sempre causa desconforto no estudante e pode ocasionar então um desempenho que não seja aquele que a gente desejaria, né? Alcançar o melhor desempenho possível dentro do componente. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até uma próxima.